de volta aos vídeos. Então, quero-vos falar aqui de tópicos muito variados, mas estes sim resultam de perguntas diretas das pessoas. Então, estes dois tópicos que eu vou falar a seguir, vêm de perguntas de um grupo do Facebook que se chama Viagens pelo Mundo. Este grupo de Facebook é um grupo de Facebook, tanto quanto eu sei, porque eu falei com as pessoas que administram diretamente este grupo. É um dos poucos grupos que não é administrado ou por um conjunto de pessoas que têm interesses comerciais ou por uma empresa que tem um grupo de Facebook e as pessoas fazem lá posts como se fossem pessoas, mas são todos desta empresa. Isto tem acontecido muito ultimamente. Portanto, este Viagens pelo Mundo não é assim. É uma pessoa que organiza, responde, autoriza ou não autoriza os posts e tenta, na medida do possível, mas é muito difícil, tenta tirar quem faz spam, tenta tirar quem está lá, a levar as pessoas para uma coisa que não é o objetivo do grupo. Vocês sabem como é que funcionam os grupos do Facebook. Se não sabem, ficam a saber. Os grupos do Facebook podem ser criados a partir de uma página, podem ser criados a partir de uma pessoa e têm objetivos claros e têm normas claras para se funcionar dentro do grupo. E há muitas pessoas que simulam coisas para tentarem meter-se nos grupos. Vou-vos dar um exemplo. Havia aí um grupo no Facebook, até há uns tempos atrás, organizado por 3 ou 4 pessoas diferentes. Eu conheci 2, um homem e uma mulher. Troquei mensagens com eles, um homem e uma mulher. E eu perguntei se eu podia fazer um post no grupo, que era sobre o tema das viagens, a dizer que era consultora e que, a pedido, podia prestar o serviço de consultoria para planeamento de experiência no Japão e que estava disponível para as pessoas que me contactassem. Portanto, era esse post, não necessariamente a prestar o serviço. Ou seja, se as pessoas tivessem perguntas que quisessem colocar no grupo do Facebook sobre este tema, eu também me disponibilizava a responder. Porque eu sei que há pessoas, como eu já disse aqui neste canal, que não querem propriamente um programa completo, querem só 2 ou 3 dicas para eles próprios organizarem a viagem, porque, como eu digo muito neste canal, comigo ou semigo, eu quero é que vocês sejam felizes e façam a viagem que vocês querem fazer dos vossos sonhos. E se puderem utilizar coisas, não são só dicas, são coisas que vêm de alguém que anda cá e lá há mais de 10 anos e sabe o que é que aquilo é, o Japão, não me custa nada, antes pelo contrário, fico mais feliz de vos dizer o que vocês precisam de saber para vocês planearem a vossa viagem, se o vosso objetivo for planear sozinhos, do que depois estar a ouvir as pessoas que vêm de lá com más experiências e ficam com uma ideia completamente errada do Japão. Percebem? Então é esse o meu mindset. E quando eu procurei contactar este outro grupo do Facebook, o que eles disseram... Primeiro, não assumiram que era uma empresa. Eram supostamente pessoas individuais em um grupo de Facebook em que viajantes partilhavam livremente impressões, fotografias, etc. Mas depois pediram-me 450 euros pelo post. 450 euros. Eu vou-vos dar uma escala. Quando eu trabalho, uma semana full-time, e o meu full-time é das 9, 10 da manhã até às 2, 3 da manhã do dia a seguir. Esse é o meu full-time, a trabalhar, a comer uma sanduíche sentada à secretária aqui durante 8 dias por semana. Isso é o que eu faço. Isso é a minha concepção de full-time, porque é a concepção japonesa de full-time. E eu faço um plano bem feito, assim, numa semana, com essa dedicação, a pedido das pessoas, e esse é um tipo de serviço que custa entre, se eu não tiver que fazer despesas, tipo telefonemas para o Japão, etc., mas entre os 300 e 350, estão a ver? Então, isso é o equivalente de eu trabalhar isso tudo. E digo isto, uma semana, claro que eu preferia não trabalhar tantas horas, mas às vezes as pessoas querem o plano numa semana, então eu tenho que fazer isso. Se quiserem o plano num mês, ótimo. Mas estão a perceber? Então, eles estavam a pedir por um post num grupo do Facebook 450 euros e supostamente nem era uma empresa, nem estavam registados, nem pagavam impostos. Eu pago impostos, pago IVA. Quando passo recibo às pessoas, eu digo sempre, custa tal mais IVA. E se as pessoas quiserem recibo, eu pago o IVA e passo o recibo, percebes? E então, a ver estes grupos de Facebook que supostamente são pessoas privadas, entretanto acho que eles se constituíram como empresa, ou seja, andaram a roubar dinheiro aos outros desta maneira. Eu acho que é um bocado indecente, até juntarem dinheiro suficiente para se registarem como empresa. E pronto, e há muitos grupos assim no Facebook que dizem que são de partilha, mas que não são. São administrados por pessoas que são agentes de viagens, às vezes não são agentes de viagens, às vezes nem consultores são, porque não têm nenhum tipo de reconhecimento e nem sequer um destino específico, é que não se pode ser consultor de tudo.
Por exemplo, pode ser consultor de desportos radicais, turismo e desportos de aventura, coisas assim. Ou ser consultor para técnicas de organização em viagem. Estão a perceber? Pode ser consultor de um tema. Ou então pode ser consultor de um destino muito específico. Não pode ser assim, tipo, consultor de viagens em geral. Isso não existe. Isso é uma grande peta. Se alguém organizar por vocês viagens para qualquer parte do mundo, independentemente de qual é que é, nem é um consultor, nem é um agente, é provavelmente um esquema esquisito. Eu não vou falar da China porque eu não andei na China a explorar. Andei na China como turista, mas ser turista e ser consultor é outra coisa. Ter blogs de viagens e ser consultor são coisas diferentes. Andar a viajar ou poder ser consultor são coisas diferentes. Pronto, isto para esclarecer que os grupos de Facebook são todos diferentes, há muitos interesses em jogo, sejam espertos, procurem informação, cruzem dados, etc. O grupo Viagens pelo Mundo é um grupo que eu acho que é bastante decente. Senão eu não concordaria a estar lá no grupo a esclarecer as dúvidas das pessoas, porque eu não me quero confundir com os outros tipos de iniciativas. E eu propus-me fazer lá um post de apresentação, assim, em que eu digo quem é que eu sou, o que é que eu faço, para onde é que eu mando textos, tenho o canal do YouTube, tenho artigos publicados, tipo guias e itinerários publicados no Japan Travel, pronto. Basicamente uma apresentação generalista e depois dizer às pessoas, olha, façam perguntas que eu vou esclarecer as vossas perguntas. Gratuito, em direto se for preciso, aqui neste grupo do Facebook. E daí vieram-me muitas perguntas e muitas coisas e houve duas que eu destaquei para falar aqui. Porquê? Porquê que eu destaquei? Porque de certo modo elas exemplificam duas tendências ou duas coisas que me aparecem muito. E eu quero aqui já deixar para o grupo, desculpem, para o canal do YouTube, porque pode ser que seja o vosso caso e vocês se revejam nestas situações. Então uma delas era uma senhora que dizia família de 4, subentendi menores, com 2 filhos menores, por exemplo. Família de 4, condicionada a férias escolares, qual o período que fica mais barato para 2021? Então, vamos desmontar a pergunta para perceber o que é que ela está a dizer. Está a dizer que é uma família de 4, em que 2 entende-se que são menores de idade por estar a falar nas férias escolares, e diz período que fica mais barato. Ora bem, quando uma pessoa me diz uma coisa deste género, a primeira coisa que eu pensei, a preocupação principal desta pessoa é a economia. Só que o que é que acontece na prática? O que acontece na prática é que quase 100% das pessoas que faz uma pergunta centrada em ser barato, poupar, low budget, etc., não entende a priori o que é que isso implica. Então, não entende que quanto mais barato, menos serviço lá. Não estou a dizer eu, estou a dizer o Japão. Quanto mais barato, menos serviço, menos qualidade e menos experiências podem ter no Japão. E depois há um ponto do meio termo, em que é um preço que a pessoa acha que é aceitável, pode ser inicialmente mais do que estava à espera de gastar, mas é aceitável, e é um nível de experiências que tende a ser um pouquinho acima do que esperavam conseguir inicialmente. Porque assim, se eu não tiver nada para dizer às pessoas que seja muito acima daquilo que elas poderiam descobrir sozinhas, a minha colaboração com as pessoas, a minha prestação de serviços não serviria de nada, certo? Então, se elas podem fazer tudo sozinhas, fazem. Então, o que eu gosto de fazer, e o que eu acho que é útil para quem está a planear viajar ao Japão, é fazer um programa que tem coisas que eles nunca descobririam que existem, nunca conseguiriam lá ir sozinhos, nunca conseguiriam planear, etc., que é o meu input especial, digamos assim, a mais, como consultora, e que está dentro de um preço que eles acham aceitável. Agora, isto nunca vai ser o primeiro preço que eles querem, porque as pessoas, quando querem o mais barato de todos, não estão a ver que para o mais barato todo vão basicamente andar na rua o tempo todo e não entrar em nada do que tenha que se pagar, comer em sítios que são mesmo muito baratos, o que não quer dizer necessariamente mau, mas significa que não podem dar-se a luxos, e sobretudo ficar em alojamentos que têm características que não é exemplificativo do país, é muito abaixo da qualidade dos serviços de hotelaria que o país pode oferecer. Há uma coisa que ajuda muito a conseguir um preço barato de todos estes operadores turísticos que têm que se subcontratar para estes serviços e para o alojamento e não sei o quê. Há uma coisa que é a antecedência. Para ficar barato, tem que ter antecedência. E tem que ter antecedência de 6 meses, porque senão não fica barato de maneira nenhuma.
excepto se juntarem a mim quando eu já estou no Japão a fazer coisas lá com os meus parceiros japoneses diretamente, porque essas coisas já estão marcadas de antemão. Mas se vocês quiserem fazer uma coisa personalizada, pensar na vossa viagem, sobretudo neste contexto de família, sim, a antecedência é crucial. Então, sem falar em preços absolutos, porque não se pode estar aqui a supor o que é que as pessoas querem, mas há algumas condicionantes. Família de 4, portanto, vão querer ficar sempre no mesmo quarto ou vão querer ter tipo um quarto para os miúdos, se eles já forem capazes de passar a noite sozinhos, ou não. Então, isso são todos condicionantes. No Japão e em toda a Ásia em geral, existe muito aquela ideia de férias em família. Então, há muitos alojamentos pensados para famílias. Tanto em hotéis, como hostal, como Airbnb, como outros sistemas de alojamento local que não são o Airbnb, que o Japão já tem muita tradição disto, muitos anos antes do Airbnb existir, 2009 já isto existia, já eu tive neste tipo de coisas. Alojamentos locais. Aliás, o Airbnb neste momento eu diria que não é a melhor opção para o Japão devido à regulamentação que entretanto se implementou. Mas enfim, isso é uma dica. Período que fica mais barato, e ela também perguntou isto relacionado com férias escolares. Ora bem, férias escolares. Vamos supor, carnaval, mas é muito curta. Páscoa, 2 semanas, daria. Verão e inverno. Então é assim, se as férias da Páscoa calharem, e se as pessoas planearem com mais de 6 meses de antecedência, e se as férias da Páscoa calharem numa altura em que onde eles querem ir, as coisas que eles querem ver, também coincide com a época, por exemplo, da floração das sakura naquele sítio, parece-me um contexto ideal. Vai ser mais caro? Vai, porque é época alta naquele sítio. A floração das sakura, a Golden Week, que é em maio, à volta do feriado do Obon, que é assim entre 13 a 15, 16 de agosto. Portanto, há assim uns períodos que são a época alta no Japão, e que são muito específicos para serem a época alta no Japão e que são mais caros. Mas planeando com a devida antecedência, sim, acho que é execuível. Verão, depende da idade das crianças. Então é assim, se as crianças tiverem menos de 12 anos de idade, desaconselho vivamente irem para lá em agosto. Eu não aceito andar com crianças dessas idades em agosto no Japão e acho que qualquer pessoa responsável não aceitaria. Porque eles correm o risco de insolação, golpe de sol, desidratação, intoxicação alimentar muito mais grave do que os adultos saudáveis e fortes. Estão a perceber? Não é que seja extraordinariamente difícil, toda a gente que já esteve no Japão em julho e agosto vos vai dizer a mesma coisa, é quente e é úmido. E a parte do úmido é muito intensa. Um adulto está bem, olha, bebe mais líquidos, sua mais, mas também bebe mais líquidos. Mas para uma criança, eu não arrisco. E eu acho que os pais devem se preocupar com isso. Porque também ouço muitos pais dizerem mas fomos para as Canárias, ou fomos para isto e para aquilo, e estavam 40 graus e eles deram-se bem. O clima é diferente em todo o lado, o quente o quente é uma coisa, o quente mais úmido é outra coisa. E o quente mais úmido, mais comidas diferentes, mais jet lag, é outra coisa. Estão a ver? Então acho que a gente deve pôr o conforto das crianças e dos adolescentes, sobretudo dos adolescentes mais novos, em primeiro lugar. Portanto, eu diria que para esta família, não quero arriscar, mas eu acho que para esta família conseguia-se fazer umas férias na ordem dos 5.000 euros pelos voos, alojamentos, transportes, entradas em atrações, se não fosse assim uma loucura de atrações, não é extraordinariamente caras. Selecionar o que é que algumas que se abrem mão e há outras que querem-se mesmo fazer durante 11 noites, 12 dias, por aí. Pronto, a teto máximo de despesas 6.000 euros com as refeições incluídas, se isto fosse planeado com mais de 6 meses de antecedência. Eu acho que eu conseguia fazer-vos uma despesa prevista, não é? Porque as pessoas não me pagam os 6.000 euros a mim, eu não vendo nem revendo produtos de operadores turísticos. Eu digo às pessoas onde é que vou marcar as coisas nos serviços de consultoria. Portanto, as pessoas pagam o serviço de lhes dar essa informação. E de fazer o itinerário e o plano e tudo mais para elas. Mas as pessoas é que marcam diretamente ao operador turístico e ao melhor preço do mercado.
Então eu acho que sim, eu acho que lhes conseguia fazer uma previsão de despesas, assim, tudo mesmo, tirando as compras, depois cada um faz as compras que quer. Outro tópico é oferecer viagem ao filho. Apareceu aqui também no grupo Viagens pelo Mundo a dizer que o meu filho quer muito ir, toda a vida o maior sonho dele, quer oferecer a viagem quando fizer 18 anos. Eu não percebi se isto era uma mãe ou um pai, que já não me lembro se quem apontou isto, foi um senhor ou uma senhora, que queria tipo oferecer a viagem e não ir, mas vou já deixar aqui muito claro. 18, que seja maior de idade, ou 20, até. Não recomendo nada que ofereçam a viagem e não vão. Não recomendo, sobretudo, que ofereçam supostamente a viagem para irem sozinhos. Não. O Japão é o outro lado do mundo, tem um sistema de valores e uma cultura muito diferente. Há tantas razões para que isto corresse mal. Primeiro, existe a questão prática de coisas legais e coisas ilegais. No Japão, só é permitido, na prática, beber álcool a partir dos 21 anos. Eu digo na prática porque é assim, como é que aquilo funciona? Sem entrar em detalhes, porque os vídeos sobre os detalhes legais são outro tipo de vídeos. Mas basicamente é assim, quem é tutor do menor de 21 anos de idade, quem é o adulto responsável pelo menor de 21 anos de idade, porque é considerado menor, no Japão, essa pessoa é que é criminalizada por lhe vender álcool, bem como, em certas circunstâncias, a pessoa que lhe vende o álcool. Então, consequentemente, existe um ban, existe uma proibição de menores de 21 anos beberem álcool no Japão. E vão dizer, mas ele é português ou portuguesa e tem 18 anos e no país de origem dele já pode beber álcool. Não interessa. No Japão vale a lei japonesa. Portanto, beber álcool é um big no-no para qualquer pessoa com menos de 21 anos de idade. E mesmo que esteja acompanhado de um adulto por ele responsável, se não for diretamente, sei lá, o pai, a mãe, a tia, o avô, a pessoa mesmo diretamente responsável por ele, se for num grupo, por exemplo, num grupo de amigos ou num grupo de uma agência de viagem, vai ser, em princípio, o guia responsável por ele e eu não me responsabilizaria por ninguém. Portanto, essa pessoa fica por sua conta. Portanto, se acontecer qualquer coisa e for apanhada a beber, o guia vai dizer, desculpa, eu sou só um guia, eu estou aqui a trabalhar, eu não sou responsável por essa pessoa, e aí essa pessoa vai dentro. E vai dentro. Porque é crime, tá? Vamos esclarecer as coisas com os nomes que elas têm, porque eu não quero que ninguém ande aqui enganado. É realmente, só se pode beber álcool a partir dos 21 anos. Há muitas outras coisas que, não entrando na esfera do que é legal ou criminoso, é muito desadequado a uma pessoa de 18, 19 anos andar por lá sozinho. Por exemplo, é muito mais fácil sentir vontade de ir e não ter ninguém que o impeça a ir e depois acabar por ir de um daqueles meio de cafés que são simplesmente a porta de entrada para outros tipo de serviços relacionados com meninas com um aspecto interessante, vestidas de empregadinhas domésticas com mini saias. E há pessoas que acham que não tem mal nenhum, elas estão a imitar aquelas personagens dos desenhos animados, do anime, e da manga e dos cómics, né, dos livros de banda desenhada, e aquilo é só um make-believe, é só a fingir e tal, mas aquilo é, e desculpem se vocês andam enganados até agora, mas aquilo é a fachada para a indústria do tráfico humano. Isso é muito grave no Japão e há muito, e eu sei, porque neste canal já falei disso noutros vídeos, já colaborei como voluntária com organizações que vão tirar estas miúdas da rua quando já não são tão miúdas assim e já chegaram ao fim da linha, portanto já passaram por muita coisa. Recrutam-nas quando elas são pequenas, normalmente menores de idade, a mentir que não são menores de idade, mas são. E depois toda a gente diz, mas as asiáticas parecem mais novas do que realmente são. Não, há meninas de 14 anos nestes meio de cafés a dizerem que têm 18 ou a dizer que têm 20, mas têm 14. E depois trabalham nisto e depois a seguir fazem um photobook, porque alguém diz que elas são bonitas e ficam bem nas fotografias e depois elas nem é pelo que ganham, porque não ganham muito, mas o photobook pode servir para elas serem recrutadas como modelos ou como ídolos
numa banda, por exemplo, para cantarem e serem famosas e dançarem, toda a gente aplaudir. São meninas com questões psicológicas e às vezes familiares bastante complexas, que as fazem ter uma certa sede de aprovação e zero rede de segurança. E elas entram para este mundo e uma coisa leva a outra, e o photobook leva a passarela, e leva a massagista, e leva a estar à noite nos bares já de hostess, acompanhante de luxo, e depois leva a encontros fora de horas ao fim de semana, etc, 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 e depois já leva à indústria da pornografia, etc. Então, e às drogas e não sei o quê, e ao definhar da saúde física e mental. Então este é todo um caminho em que ser um cliente do meio de café é ser quem está a alimentar esta indústria. E as pessoas mais novas e mais fascinadas pelo lado bonito, cor-de-rosa e glamouroso da indústria do anime e da manga tendem a muito facilmente pôr um véu de negação à frente destes factos. E posso-vos dizer que não há outros, não há ninguém em Portugal da área do turismo, guia. É que nem. Primeiro, não há outros consultores, não é, para o Japão, mas não há ninguém que diga as verdades. É que se vocês forem clientes de certas coisas, vocês estão a alimentar certas indústrias, e que é a indústria do tráfico humano e da exploração das raparigas e depois das mulheres para fins sexuais e outros. Então, eu diria que é muito mais fácil as pessoas mais novas e que estão mais agarradas a uma imagem fantasiosa e bonita e eu não digo infantil no mau sentido, é a imagem que o Japão promove através da animação, dos filmes, dos ídolos, de toda essa indústria criativa, que é a principal exportação cultural do Japão, a partir dos anos 80 do século XX. Então essa é a imagem que as pessoas que consomem esses produtos, os videojogos, o anime, a manga, os filmes, etc., essa é a imagem do Japão que eles têm. E essa imagem, numa pessoa mais velha, quando chega ao Japão, é temperada com realidade. Numa pessoa mais nova e, portanto, mais agarrada a essa concepção do Japão, isso tende a fechar a portinhola da realidade e a ser consumidor de uma série de indústrias que depois têm estas consequências. E por isso é que eu não recomendo a ninguém, antes dos 22, 23 anos, de ir acompanhado de adultos que sejam realmente responsáveis, que sejam adultos que têm um poder de persuasão e de educação sobre este jovem adulto, tais como pais, avós, tios, primos mais velhos. Tive uma viagem que correu muitíssimo bem no verão do ano passado, com duas primas, que aliás eram incríveis e espetaculares, e mantenho o contacto com elas, em que uma tinha acabado de sair do secundário, aquilo era tipo as férias do verão dela entre o secundário e entrar para a universidade, depois entrou. E a prima que já estava na casa dos 20 e muitos, quase 30 anos. A prima, não é? Muito mais velha. E elas foram as duas. A prima a mais velha pagou a viagem à prima mais nova. Foi tipo a prenda dela de ter terminado o secundário, mas foram as duas. Então eu sabia que havia ali tipo, ok, tu tomas conta desta. Não sou eu que digo, és tu. E isso funciona, estão a perceber? Portanto, eu diria que oferecer viagens ao Japão aos vossos filhos, acho que é uma ótima ideia. Eles vão delirar. Aliás, se vos disserem, se tu tiveres boas notas no secundário, digam isto quando eles entram para o 10º ano. Se tu tiveres boas notas no teu secundário, 3 anos, vais ao Japão. Vocês vão ver que tem ali um adolescente empenhado na escola como nunca o viram ou nunca a viram empenhado. Isso garanto-vos que vai acontecer. Agora, é preciso não o mandarem assim sozinho. O Japão não é um sítio para se fazer de mochila quando se é assim, para todos os efeitos, pequenino. Apesar deles terem mais de 18 anos, mas são pequeninos. Há estágios do desenvolvimento que se devem ter em conta para estas coisas. Portanto, hoje deixo-vos com a minha resposta direta a estas duas perguntas do Viagens pelo Mundo. Eu vou continuar a estar disponível para além dos meus canais e média habituais. Vou continuar a estar disponível neste grupo, até me parecer que ele é um grupo realmente saudável, de pessoas que fazem perguntas, esperam respostas e não estão a ser spamadas, ou seja, com spam, de agências de viagens shabby business e estranhas. Também há as boas, mas infelizmente as boas são muito minoritárias. Se quiserem perguntar mais coisas diretamente, podem responder, podem fazer comentários neste vídeo, podem mandar e-mail, longrãojapão@gmail.com, também pôr aqui na descrição.
ou por Messenger, também vou pôr aqui o Facebook, ao qual depois se podem ligar ao Messenger. E basicamente é isso. E até ao próximo vídeo.